Olá, cumprimento a classe dos primários com a paz do Senhor, amém? Hoje nós estamos aqui nesse domingo de manhã com a nossa lição de número 13. Essa lição encerra o nosso trimestre para a honra e glória do Senhor. A lição de número 13 tem como tema Jesus volta a viver e vai aos céus. Vocês lembram que na semana passada a prof. Juliana falou sobre a caminhada, né, de Jesus para sua crucificação e por que ele foi crucificado. Então, Jesus foi crucificado para nos redimir, nos limpar dos nossos pecados. Jesus carregou para si os nossos pecados para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos estar limpos dos nossos pecados. Nessa manhã, o nosso versículo tema da aula, ele está no livro de João, capítulo 14, versículo 13. Esse versículo, ele tem uma promessa muito linda de Jesus para nós. Ele fala que, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Livro de João, capítulo 14, versículo 13. Jesus, então, foi crucificado e morreu. E o corpo dele foi retirado da cruz, né? E foi sepultado em um sepulcro. O sepulcro era uma caverna, porque na época que Jesus viveu aqui na Terra, crianças, as pessoas eram sepultadas em cavernas. E nessa caverna, o corpo dele foi colocado e uma grande pedra foi colocada na frente da entrada da caverna para que ninguém entrasse, roubasse o corpo dele ou, né, alguém entrasse ali para fazer alguma coisa errada. Então, foi colocada uma pedra muito grande na frente dessa entrada. E os homens da lei, os fariseus, na época, também pediram que fossem deixados 2 soldados romanos para cuidar dessa entrada do sepulcro. Porque Jesus, em diversos momentos, em alguns momentos, ele havia dito, né, que ele ressuscitaria. E esses judeus, né, fariseus, eles tinham medo que alguém roubasse o corpo de Jesus ali de dentro para tentar mentir que ele tinha ressuscitado. Então, eles pediram que 2 soldados ficassem às portas para vigiar para que ninguém entrasse. E esses soldados ficaram às portas, tá, guardando o sepulcro de Jesus. Passou-se o sábado e no domingo pela manhã, bem cedo, uma grande luz resplandeceu. Uma luz muito forte brilhou na frente da entrada desse sepulcro e de lá a pedra foi removida sozinha. Quando a pedra se removeu sozinha, Jesus saiu vivo de lá de dentro, porque ele está vivo. Nesse momento, também estavam vindo pelo caminho Maria Madalena e a outra Maria, que eram mulheres que andavam, né, com Jesus, e elas estavam vindo para ungir o corpo do Senhor, porque não havia dado tempo. Jesus foi sepultado às pressas na sexta-feira, então não havia dado tempo, e no sábado elas ficaram guardando o sábado conforme a lei mandava, elas não poderiam fazer nada, então elas ficaram nas suas casas guardando o sábado. Pela manhã, elas decidiram então ir até o sepulcro para fazer isso, ungir o corpo do mestre. E elas estavam se dirigindo até lá, e quando chegaram lá, elas viram que a pedra havia sido removida. E elas ficaram muito nervosas e muito preocupadas. Meu Deus, alguém roubou o corpo do mestre, o que aconteceu? Nesse momento, 2 anjos apareceram e disseram para elas: Por que procuram dentre os mortos aquele que vive? Jesus Cristo está vivo. Então elas ficaram muito surpresas com essa informação e saíram correndo para contar para os demais discípulos que havia acontecido. Pelo caminho, elas encontraram um jardineiro. Era Jesus, na verdade, mas a aparência dele estava diferente e elas não o reconheceram no primeiro momento. Então ele disse: Maria, por que estás preocupada?
Nesse momento, ela ouvindo a voz do mestre, ela identificou que seria ele, então ele disse, né? Vai e anuncia aos discípulos que eu estou vivo. Elas foram, então, encontrar os discípulos. Eles estavam todos reunidos em um outro local, porque naqueles dias eles estavam com medo, né, de sofrer, de serem presos ou chicoteados, porque eles eram seguidores de Jesus, porque eles eram os discípulos do Mestre. Então, eles estavam todos escondidos, né, esperando o momento certo para poder sair. Então, elas chegaram lá nessa casa onde eles estavam e contaram que o mestre estava vivo, que havia ressuscitado. Num primeiro momento, alguns acreditaram e outros não. Mas, enquanto todos estavam reunidos discutindo se realmente isso era verdade ou não era verdade, Jesus entrou no local e ele mesmo anunciou que ele havia ressuscitado e mostrou aos seus discípulos as suas chagas, né? Em suas mãos, em seus pés, e o seu lado que também havia sido ferido, para mostrar e comprovar que ele estava vivo, que era ele mesmo. E todos acreditaram. Jesus ainda passou por diversos lugares, encontrou diversas pessoas. Ele ficou alguns dias pela terra, mostrando, né, dando o seu testemunho vivo de que ele ressuscitou. Então ele encontrou muitas pessoas e ele continuou também conversando com os discípulos, os fortalecendo para que quando eles fossem, né, que eles fossem pregar o evangelho, eles estivessem fortalecidos, que eles estivessem preparados. E Jesus Cristo ficou com eles por alguns dias, até que ele encontrou-se num dia, então, com os discípulos, o dia em que ele ascendeu ao céu, em que ele subiu aos céus, e ele disse: Eu vou, mas não os deixarei sós. Eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, para que ele os fortaleça, para que ele os renove todos os dias, para que ele lhes dê condição de ir pelo mundo e de pregar o Evangelho. Nesse momento, depois de Jesus fazer uma oração, né, uma grande luz veio do céu e ele foi levado. Ele subiu aos céus e hoje ele vive e reina ao lado do Pai. Ele está sentado à destra de Deus. Jesus fez muitas promessas e uma delas é essa que está no versículo de João, de que ele voltará para nos buscar. Porque o Senhor vive e ele voltará. Ele está muito presente em nossas vidas e nós temos certeza de que todas essas coisas que estão acontecendo são para que se cumpra, né, o que está escrito nas Escrituras Sagradas, para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus e sim, para que Jesus volte e venha nos buscar. O importante nessa lição de hoje é que todos nós, que cada criança, né, que nós todos tenhamos a certeza de que Jesus está vivo, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Hoje ele mesmo prometeu, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus foi muito mais poderoso que a morte. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo. E essas promessas todas dele se cumprirão, pois ele voltará. Ele é o nosso socorro. Na hora da dificuldade, na hora da angústia, a gente sempre pode pedir ajuda dele, porque ele sempre está conosco. Quando a gente tiver pensamentos de fazer algo errado, ou quando a gente estiver triste, ou quando a gente estiver com medo, a gente pode pedir o auxílio de Jesus, a gente pode pedir o socorro dele, a ajuda dele, porque ele mesmo vai nos ajudar, ele vai nos auxiliar e ele vai nos dar a vitória sobre o pecado e sobre qualquer angústia e ansiedade que nós tenhamos. E para finalizar, eu vou disponibilizar também um link depois para vocês ouvirem um louvor, para a gente poder assistir no YouTube junto, né? Quando vocês quiserem, depois da lição, assistir para louvar.
E também vou pedir para vocês, se vocês quiserem depois mandar para a prof um vídeo ou um áudio de como vocês estão se sentindo nos últimos dias em que vocês não estão podendo ir para a escola, que vocês estão ficando em casa, que vocês não podem ir brincar com os amigos, nem não estão podendo ir para a igreja, né? Então, se vocês quiserem mandar um áudio, um vídeo para a prof para dizer como vocês estão, mas fiquem à vontade, é só quem quiser fazer, tá? Que a prof está com muita saudade e eu estou orando bastante. Eu creio que muito em breve nós vamos estar reunidos, todos nós, para que a gente possa, né, trocar as nossas experiências, contar como foram os nossos últimos dias, tá? Nas nossas casas, com as nossas famílias, tá bem? E eu vou convidar vocês agora, então, para a gente fazer uma oração e para que nós possamos concluir, né, a nossa aula e também esse momento em comunhão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer imensamente por essa aula maravilhosa, para agradecer por esse trimestre abençoado, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai querido, Pai santo, pela vida de cada professor, de cada aluno da escola bíblica, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Pai, por cada momento que o Senhor tem cuidado na nossa vida. Queremos agradecer, Senhor, pelas nossas famílias, pelo nosso lar e o nosso alimento, Deus. Confiamos plenamente nas Tuas mãos, Senhor, estão as nossas vidas, Pai. Entregamos a Ti todas as nossas aflições, nossas angústias e ansiedades, e temos certeza da nossa vitória em Teu nome, Jesus Cristo. Por isso, Pai, entregamos a Ti esta oração neste momento, em agradecimento e também em pedido, Senhor, para que o Senhor seja conosco a cada momento, Pai, nos fortaleça e nos mantenha unidos e em espírito, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja sobre nós e que nós estejamos todos preparados para a Tua volta. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém.